Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast do Hospital de Olhos de Primavera. E hoje vamos falar sobre algo que muitos pacientes têm curiosidade. É em como rejuvenescer o olhar de forma segura, natural e com resultados duradouros. E para isso, vamos conversar sobre dois caminhos que podem se complementar, que é a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras dos olhos, e o tratamento com aparelhos estéticos, de última geração que encontramos aqui no Hospital de Olhos. Para esse bate-papo especial, estamos com duas convidadas incríveis, que é a doutora Jéssica Bortolanza, especialista em plástica ocular. Oi, doutora. Oi, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. E a Samila, formanda em biomedicina. Olá, boa tarde, Laísa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Hoje vamos falar, então, também dos aparelhos com a Samila. E vamos começar já sobre a blefaroplastia. Doutora Jéssica, para a gente começar, assim, o basicão, o que é a blefaro? Que muita gente fala, blefaro tem que fazer aquela cirurgiazinha aqui, mas o que é a blefaro? Bom, a blefaroplastia é a cirurgia que ela visa remover o excesso de pele, tanto das pálpebras, né, ou da sobrancelha, quando a gente associa o lift de sobrancelha junto, e juntamente as bolsas de gorduras que estiverem em excesso. Essas embaixo, assim, Sim, né? em cima também nós temos. Então, essas são a blefaroplastia superior e a inferior. Isso, existem tanto a parte superior quanto a parte inferior, né? A cirurgia que a gente denomina é a cirurgia 4 pálpebras, né? 2 em cima, 2 embaixo. Dos 2 olhos, no caso. Legal. E para quem esse procedimento geralmente assim é indicado? Na verdade, ele é indicado para todo mundo que visa rejuvenescer a região dos olhos, né? Os olhos são uma região onde nós não temos muito resultados com procedimentos, por ter o nosso bem mais precioso ali guardado. E acaba que a cirurgia é e sempre vai ser o mais resolutivo em termos de entrega de resultado, na minha concepção. E tem a diferença entre as duas cirurgias? Pode ser técnica ou pode ser de resultado mesmo? Entre a blefaro superior e a inferior? Bom, na verdade, a gente fala que é um conjunto, a sobrancelha com a blefaro superior. Por isso que muitas vezes o lift ele sempre está indicado junto. Né? A inferior, ela já é diferente um pouco, né? É mais separado a blefaro superior da inferior do que o lift da blefaro superior. Ah, sim. Então, tem muitas pessoas que procuram a blefaro superior com lifting de sobrancelha, que está na moda, né? Muita gente, a gente conversa com as pessoas, eu fiz o lifting aqui. Geralmente fica muito bonito, né? Que dá aquela Na verdade, abertura principalmente no na olhar. Mulher, a gente consegue ter o alongamento do olhar, esse vetor positivo que traz muita jovialidade para o olhar. Então, muita gente se sente bem quando a pessoa já tem um excesso de pele ali, que a gente acaba que os efeitos do envelhecimento vão causando ali uma queda da cauda da sobrancelha e geralmente junto com a cirurgia da blefaroplastia superior nós associamos. Que é aquela retiradinha da pele. Muita gente, né, pacientes mais depois dos 45, tem muita gente que tem excesso de pele, né? Não somente pela idade também, ou principalmente pela idade? Não, então, a cirurgia ela não tem uma indicação pela idade, né? Eu opero desde meninas de 28 anos a pessoas, né, mais idosas. Isso é muito pelo grau de insatisfação das pálpebras. Nós, mulheres, usamos muito as pálpebras, né? A gente passa maquiagem, a gente gosta de mostrar os cílios. Então, por isso que acaba que esse público, ele é mais... tem essa maior procura nas mulheres do que nos homens, mas hoje a gente tem uma saída muito grande nos homens também, porque está associada ao peso palpebral. Então, muitos pacientes eles ficam muito satisfeitos com não ter esse peso nas pálpebras, né? Até hoje o paciente ele referiu que ele não tem mais que ficar, parou a dor na nuca dele, porque ele tinha que ficar fazendo esse tipo de movimento para tentar abrir um pouco mais o eixo de visão dele. Nossa, então ele tinha que ficar com o pescoço para trás para conseguir enxergar nessa parte do olho de baixo, então, assim, porque a pálpebra ficava pesando em cima do olho. Acaba que são posições de cabeça que o paciente começa a fazer para tentar melhorar ali o campo de visão, que na verdade, né,
uma simples cirurgia consegue resolver. Sim. Aí ele procurou por causa dessa necessidade. Sim. Vamos perguntar um pouquinho mais sobre esse caso? Ele procurou por essa necessidade ou ele foi na consulta, aquela consulta de uma vez por ano no oftalmologista, ele falou, nossa, vocês fazem? Ou ele te procurou porque ele já queria fazer essa cirurgia? Não, na verdade foi um encaminhamento de outro médico lá do hospital, que acaba que a gente tem esse serviço multidisciplinar lá no Hope. Né? Quando a gente detecta algum outro problema direcionado à parte, né, estética, ou à parte do glaucoma, ou à parte da pediatria, a gente consegue encaminhar ali mesmo, e acaba que o médico ele tinha detectado que o paciente ele já tinha essa perda do campo visual, e acabou que ele direcionou, e o paciente acabou que transformou a vida dele, né? Se associar tanto, né, a questão do óculos, a questão de enxergar bem, com essa questão da parte funcional estética, é o que a gente mais faz lá no hospital. Ai, que legal. Lá tem muitos especialistas, né? Sim. De glaucoma, de retina. E o Dr. Tiago de Castro, a gente teve com ele no último episódio também, ele falando bastante sobre essa parte da pediatria, né? Mas tudo bem. Sobre esse paciente ainda, ele fez outros tratamentos com você ou só foi o Não, da só blefaro? foi mais a cirurgia. Na verdade, ele fez a blefaroplastia superior com o lift. Foi mais a parte funcional do que a estética, mas as duas andam juntas. Sim. Então, né, a gente sempre quer entregar a estética alinhada ao funcional. Muito legal. Já teve alguma paciente que chegou lá falando, eu preciso, ao paciente, ou um paciente, que todos procuram, né? Que chegou lá falando, doutora, me ajuda, eu tô com muito peso no olho, e acabou fechando o pacote completo de todo o rejuvenescimento da parte tanto ocular quanto facial com você? Então, a cirurgia, ela visa remover o excesso, tanto de pele quanto de bolsas de gordura. É diferente do tratamento de flacidez. A cirurgia em si, ela não trata a flacidez da pele. Então, por isso que hoje eu invisto muito nessa parte da tecnologia, que sempre foi o meu foco principal também, aliado à cirurgia, porque só o resultado da blefaroplastia, hoje em dia, é um resultado incompleto, né? A pessoa ela já aproveita e nós vamos fazendo um rejuvenescimento total ali, né? Tridimensional, que eu gosto de chamar, porque nós tiramos o excesso, reposicionamos estruturas e damos firmeza para a pele, fazendo com que os nossos resultados sejam duradouros. Isso que é o tratamento com o auxílio dos aparelhos, né? Que sim. A parte da Samila, que a Samila faz auxiliando o seu tratamento, né, doutora? Samila, quais aparelhos nós temos lá dentro do Hospital de Olhos? Então, hoje no hospital a gente tem o InFace. O InFace, ele ajuda a tratar o músculo da pele. Ele basicamente cola a pele no músculo de volta. Temos também o laser Etera, que é o laser de luz pulsada, da onde ajuda nos pacientes que têm essas veinhas vermelhas no rosto, e também em pacientes com rosácea. Temos o Exxon, que é o queridinho do hospital, que temos 3 ponteiras atualmente nele, que é a do microagulhamento, que ajuda ali nas manchinhas de acne, ajuda a trazer uma qualidade melhor para a pele. Temos a ponteira de ultrassom, que ela traz estímulo do colágeno mesmo. Esse no Exxon ainda? No Exxon ainda. Nossa, temos então 3 ponteiras. Ele é um aparelho que tem várias ponteiras. Isso, e faz vários tipos de tratamento. Vários tipos de tratamento. Olha que legal. É sempre um associado ao outro, né? Essas ponteiras de ultrassom é como se fosse a forma não invasiva das ponteiras da agulha mesmo. E também temos a ponteira corporal, que ajuda ali no tratamento da gordura localizada. No corpo daí. No corpo, legal. Isso mesmo. E temos também o queridinho do momento, que é o laser híbrido, que ele visa ali melhorar todas as camadas da pele. Esse é novidade, então, no Hospital de Olhos. É o que estava faltando ali para a gente ter esse fechamento com chave de ouro do nosso processo de rejuvenescimento. E as cirurgias todas também são com o laser, né? Os cortes ficam mais precisos, a gente consegue um resultado de menos roxos, menos inchaço nos pacientes, e a gente acaba fazendo o resurfacing, né, para quem deseja essa qualidade de pele. Ele pega mais essa parte de um glow na pele, um viço, uma firmeza. Uma rejuvenescida na pele. E a parte de rugas e flacidez é mais a ponteira de agulhas do Exxon, que acaba sendo invasiva. E a gente tem uma grande vantagem ali no hospital, porque
nós conseguimos oferecer nossos tratamentos com a sedação. Então, o paciente ele não sente dor, acaba sendo uma coisa mais rápida, né? Muitos pacientes que não querem mesmo, por medo de uma experiência ali mais frustrante, né? De ter que sentir dor, ter medo de agulhas. Sim. Então, nós temos esse benefício. Esse benefício de fazer tudo dentro do centro cirúrgico. Então, muitos pacientes procuram pela Bléfaro e acabam já tendo o benefício de encontrar ali também o tratamento tanto do Axion quanto do Hybrid, né? E os dois fazem sedados. Nossa, que bom. Então, isso já se encaixa, eles ajudam a melhorar o pós-operatório? Não, na verdade, os dois não... o InFace, inclusive, ele é um aparelho que ele não tem dor nenhuma. Então, a pessoa não precisa, né, estar no centro cirúrgico. Nós temos nossa sala de procedimentos também. Mas, para aqueles pacientes que já vão associar a cirurgia, que talvez já vão passar por uma sedação, eles fazem esse linking de já estar fazendo alguma tecnologia que doa, que se sente um pouco mais dolorosa. Mas não precisa estar no centro cirúrgico para fazer. Mas você recomenda? Não, depende muito da pessoa ali. Se ela é uma pessoa que sente um pouquinho mais de dor, se é uma pessoa que... Por exemplo, né, eu. Tem muitas pacientes que são super tranquilas. Sim. E a gente faz os procedimentos bem tranquilos ali na sala de procedimentos, com muita segurança. Mas tem os pacientes que já vão entrar para uma cirurgia, então eles já aproveitam e associam a tecnologia. E já fazem tudo, né? Que legal. Então, eu fiquei sabendo do Axion, que foi um alvoroço na cidade quando o Axion chegou no Hospital de Olhos. E agora, então, com o Hybrid, tem também esse alvoroço, porque eu também fiquei sabendo e já tem muita saída, tem muita gente já procurando o Hybrid. Sim, igual eu te falei, agora todas as nossas cirurgias são com ele e nós temos associados, geralmente nós fazemos protocolos, né? Protocolos Sim. fazendo tanto a parte dos injetáveis quanto a parte da tecnologia. Sim. Porque é o que a gente sempre fala, né, Sami? O melhor resultado sempre vai ser a associação de tudo. Da Sim. tecnologia, mais o injetável e mais a cirurgia em alguns casos. Sim. Você me falou que todas as cirurgias estão sendo com esse hybrid. Todas as cirurgias plásticas. Então, a de Bléfaro, por exemplo. Então, não tem mais o corte, vai direto com o laser. Tem o corte é com laser. Tem o corte ponto, é com laser. Tudo, com laser. O corte é com laser. Nossa, o corte já legal. É muito preciso, porque ele era feito com a radiofrequência. Sim. Mas o laser acaba sendo superior, né? Eu sempre brinco que na mão de um cirurgião bom, experiente, até uma faca a pessoa consegue operar bem. Mas é óbvio que a gente sempre vai atrás de tecnologias de ponta para... pensando nos pacientes mesmo, Sim. né? Nossa, que legal. Então, nós temos aqui dentro do Hospital de Olhos um laser que é capaz de fazer uma cirurgia. Então, o pós-operatório é um pouco melhor, então, que antes? Está menos dolorido, menos roxo? Isso depende um pouco do paciente também, né? Muitos pacientes, com certeza, eles ficam menos roxos, menos inchados, mas isso depende muito se o paciente tem uma pressão alta, se ele toma um anticoagulante. Então, do estilo de vida mesmo do paciente, isso, né? Se ele tem um pouquinho, mas no geral, sim. Sim, não. E agora sobre a parte... Deixa eu te fazer uma pergunta que vai surgir nas perguntas. Qual protocolo, assim, você mais faz? É o mais popular no teu consultório? De cirurgia mesmo. Por exemplo, você vai lá, a pessoa te procura para fazer uma Bléfaro por estética. Porque eu estou passando uma sombra aqui, eu não estou gostando. Doutora, você me indica a cirurgia? Aí você fala para ela, essa pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa como se fosse a minha idade, 35 anos. Como que funciona? Assim, só para a gente ter uma ideia de qual tipo de procedimento você faz, como funcionam as etapas. Na verdade, assim, eu sempre busco tudo que vai agregar na minha cirurgia, né? Eu não... Acaba que graças a Deus, hoje, a maioria dos meus pacientes são da plástica, né? Eu sempre busco tudo para ser a referência nessa parte de olhos. Acaba que, na verdade, eu brinco, eu não indico cirurgia em ninguém, né? O paciente que sempre está buscando melhorar, são pacientes que a gente, óbvio, às vezes tem essa indicação funcional, mas, basicamente, o carro-chefe da plástica ocular é a blefaroplastia, que acaba sendo essa cirurgia que visa remover a pele ali da pálpebra de uma maneira rápida e eficiente, sem queimar, né? A gente vê uns procedimentos hoje que visam o mesmo resultado que da blefaro, mas infelizmente, né, e felizmente, a Bléfaro sempre vai ser o mais resolutivo se você tiver um caso
de moderado a grave ali no excesso de pele. Em casos leves, a gente acaba fazendo os protocolos. O protocolo Paris, que é o nosso queridinho aí, ele é muito saído hoje, que ele sempre visa fazer a tecnologia mais um injetável e mais o drug delivery. Sim. Fala um pouquinho mais aí, Sami. Então, geralmente a doutora sempre indica a cirurgia e já para aproveitar mesmo a sedação da cirurgia, a gente já faz o microagulhamento, né? Mais um injetável. O microagulhamento é o Exion. É o Exion, isso. Mais um injetável, que seria o Profilus. O Profilus, maravilhoso, e mais inclusive. Mais ativos, que daí esses ativos, junto com o Profilus, já ajuda a regenerar melhor a pele desse paciente. Porque quando a gente esquenta a pele, é muito bom a gente vir com ativos para ajudar naquela regeneração. Aí a pessoa sai de lá linda e maravilhosa. A gente 10 anos tenta a menos. potencializar ao máximo os tratamentos, né? Hoje em dia, o que a gente mais sabe é que a pessoa ela quer melhorar o máximo que consiga em menos tempo possível. Seria o ideal para todo mundo, né? Ali no centro cirúrgico, por exemplo, você também faz o Botox ou o Botox é feito em outro momento? Geralmente o Botox ele é um dos únicos que a gente faz em outro momento, porque na verdade ele tem interferência quando a gente esquenta a pele. Então a gente não quer que ele se difunda, a gente quer que ele fique ali onde fica nós certinho. injetamos. Mas eu falo, um dia depois já pode fazer, se quiser. Mas a gente acaba fazendo quando retiramos os pontos, né? Depois de 30 dias, depende muito ali do paciente. Eu acabo associando porque ele ajuda muito na cicatrização, né? Na hora da gente... quando a gente tira a força do músculo, acaba que a gente tira a tensão dos tecidos. Então, eles acabam tendo uma recuperação mais rápida. Melhor, né? O roxo sai melhor? Não necessariamente. Não necessariamente, mas os tecidos ficam mais maleáveis, né? Quando você relaxa ali, então você tem um aceleramento do processo da cicatrização. Sim. Doutora, a gente tem umas curiosidades, assim, sobre as cirurgias. Tem uma dúvida, assim, que muita gente deve ter. A blefaroplastia, ela muda o formato do olhar? Não muda o formato do olhar. Na verdade, a blefaroplastia inferior, em algumas pessoas que desejam mudar o formato do olhar do olho, porque a gente consegue fazer como se fosse, né? Tem muitas pessoas que têm o olho mais caído. Isso é uma coisa inesteticamente legal. Então, muitas pessoas também têm esse desejo de mudar um pouco o formato do olho. Sim. Mas isso é quando é alinhado ali com o paciente. Mas a cirurgia não visa em mudar o olhar. Não tem esse objetivo, né? Não tem esse objetivo de mudar o formato dos olhos, mas a gente muda rejuvenescendo o olhar. Samila, vocês me falaram, na verdade, Samila, doutora, vocês me falaram que muitas vezes vocês associam o protocolo de fazer o tratamento tanto no Exion, né, que é o microagulhamento dentro do centro cirúrgico. Vocês indicam, geralmente, esse é um dos únicos que causam dor, né? Que a gente tem lá no Hospital de Olhos. Não, o laser também, ele causa. Ele dói também. Dói mais que o Exion? Nossa. Porque é mais superficial, então, a mais superficial nós temos mais receptores, então... E ele realmente ele queima, né? Tanto que ele tem 1001 contraindicações, eu falo. Não é muito o paciente que escolhe o laser, é o laser que escolhe o paciente. Sim. Porque nós somos bem rigorosos nos nossos tratamentos, sim, né? A gente tem que ter uma boa hidratação da pele. O paciente ele tem que fazer uns protocolos que nós indicamos antes, dependendo do paciente, dependendo do protocolo que ele está fechando. Então, nós cuidamos bastante dessa parte, porque realmente o laser ele tem algumas peculiaridades que, infelizmente, ele não é para todo mundo. Sim. E aqui no Mato Grosso nós somos uma região que todo mundo pega muito sol, mesmo indiretamente. Então, a gente cuida muito disso porque ele realmente tem que ter um repouso aí mais prolongado, sim, do sol. Você disse que o hybrid, ele queima um pouco a pele. Não, mas na verdade, qualquer laser, ele tem um alvo mais na pele. Então, por ser um laser, ele já tem esse tratamento. É um tratamento. É um tratamento. Então, ele visa mais essa camada superficial, que ela é mais inervada. Então, realmente, ele dói mais um pouquinho. Sim. Então alguns doem. E tem alguma idade ideal, assim, para a gente procurar algum tratamento, seja de... por exemplo, uma moça de 25 anos quer começar um tratamento facial. Qual você indica para ela?
A gente sempre começa devagar, né? O Botox é o procedimento estético mais realizado no mundo. Então, a gente sempre vai começar com ele, porque numa pessoa de 25 anos, ela não tem muita flacidez. Ela quer arrumar um detalhezinho de arquear mais as sobrancelhas, tirar algum detalhe ali que está incomodando ela, né? O Botox, ele ajuda em muita coisa, porque nós sempre fazemos o Botox no rosto inteiro. Sim. Então, eu falo que só o Botox faz a função dele, não existe mais nada nenhum produto que faça. E se a pessoa quiser alguma estruturação de volume, alguma qualidade de pele, que também a gente consegue oferecer, a gente vai encaminhando. Que legal. E, além de todos esses tratamentos que tem no Hospital de Olhos, tem mais algum tratamento que vocês podem oferecer para os pacientes, que pode agregar no pós-cirúrgico, alguma drenagem? Tem? Então, agora a gente está com uma novidade, que eu vou começar sim a fazer drenagem facial, né? Para auxiliar mesmo depois das cirurgias da doutora. E também passando do pós-operatório para complementar os aparelhos. Eu vou também estar fazendo a limpeza de pele. Olha, que legal. Você fazer o laser numa pele mais limpa, numa pele bem hidratada, ele responde melhor, né? E a drenagem, você acelera o processo de recuperação da cirurgia. Que legal, legal. Pessoal, então, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu quero pedir uma dica para cada uma de vocês. De como cuidar melhor da região dos olhos, para quem não sabe por onde começar. Ou seja, dos olhos, ou seja, do rosto. Por onde vocês acham que a gente tem que começar? Olha, o que eu sempre falo, não adianta nada a gente fazer todo esse tratamento e também não ter uma rotina adequada em casa, né? Inclusive, a gente está com uma linha aí de home care também. Olha que legal. Que nós estamos já vendendo lá no hospital, porque é isso, é um complemento ali a tudo que a gente está fazendo, né? Desde o uso do protetor solar até o uso de algum sérum, trazendo algum ativo que potencialize os nossos resultados. Então, a minha dica é essa. E vocês, Sandra? Como a doutora falou, acho que o principal do que a gente vê em muitos pacientes é não usar o protetor solar. E aqui no Mato Grosso é uma região muito quente, então eu acho que é muito importante sempre estar em uso mesmo do protetor solar antes de tudo. De tudo. Começa pelo protetor solar. Solar. E depois uma boa hidratação na pele, com os sérums, para deixar tudo certinho. E a gente vai alinhando alguma pessoa que precisa de um ativo mais, a gente consegue direcionar. Olha, que legal. Bem legal. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, doutora Jéssica, Samila. Obrigada pela participação. Foi um episódio muito esclarecedor e com certeza vai ajudar muitos dos nossos pacientes. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém também, pensando em rejuvenescer o olhar e cuidar da pele de forma segura. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.